Olá, professor, olá, professora. Mais uma vez eu vim aqui falar com a professora Beatriz e professora Carolina sobre como surgiu a ideia de trabalhar a questão de uso de jogos dentro do ensino de evolução. Inicialmente queria saber como foi, de onde veio essa ideia, como na produção do material essa ideia surgiu. Bem, na verdade, eu, na minha prática, tenho que dar aulas de laboratório de alguns temas. E um dos temas eleitos é a evolução no ensino médio, justamente pela sua importância. E então eu fui pesquisar o que é que eu poderia trazer para uma aula de laboratórios, né, dentro desse tema de evolução para os alunos. E aí eu cheguei nos jogos, por meio de um livro que está inclusive nas nossas indicações bibliográficas, que é um livro americano e que é uma reação à ideia de que o criacionismo tem que ser ensinado nas escolas com o mesmo nível, né, de importância e dentro, né, do ensino de evolução. Então lá há um roteiro de ação sobre a questão da seleção natural e eu li, usei a ideia central e construí um material que eu achei adequado para o tamanho de alunos de turma que eu tinha, né, as características dos alunos. E esse roteiro, ano a ano, eu lapidei, modifiquei o material de acordo com as respostas que vinham dos alunos. Então, quando cheguei nesse momento, dentro do curso, né, para propor alguma atividade, eu já tinha essa atividade construída, lapidada. E foi muito bom trazer ela para esse grupo de estudo, porque eu ouvi críticas, eu ouvi sugestões para melhorar essa atividade, e aí ela tomou uma forma muito mais eficiente, né, para esse ensino de seleção natural. Como que é a reação dos alunos com esse tipo de estratégia dentro de sala de aula, quando o professor propõe jogar em sala de aula? Oba, hoje tem jogo! É assim. Certo. Carolina, pode falar um pouquinho para a gente também da sua experiência em desenvolvimento de jogos como estratégia de ensino? Então, assim, a primeira coisa que o tema, o lúdico no ensino, é um tema muito caro para mim, na verdade, um objeto de pesquisa na área de ensino, que é a pesquisa. Como pode ser muito mais divertido você aprender brincando? Certo. Mas os jogos são inúmeros jogos. Você tem jogos que são jogos para você fixar a matéria, você tem jogos que são jogos de associação, e tem jogos como que o Célula Dentro que a gente desenvolveu, que são jogos investigativos, que a ideia é você ir construindo o conhecimento enquanto vai jogando. A gente vai falar um pouquinho mais dele, mas eu acho que, assim, falar do lúdico de forma geral, o aluno ele é muito receptivo, então o jogo ele é motivador. É motivador em si, quando o aluno fala, vou jogar hoje, oba, vou jogar, vai ser uma aula que eu vou me divertir. A outra coisa, o aluno então, às vezes não percebe nem o tempo passar, ele não percebe que está aprendendo enquanto está jogando, às vezes até. O jogo tem o papel também da socialização, que é extremamente importante. Sim. Você trabalhar em cima de regras, que também é uma questão importante, você trabalhar isso aí com o aluno. Tem outras habilidades que estão acontecendo por consequência. Junto, enquanto está jogando. E o jogo ele traz o aluno para o papel central. Na verdade, o aluno está ali no papel ativo. Então, assim, ele faz parte do que a gente chama de metodologias ativas de aprendizagem, que é quando a gente fala do estudo dirigido, que a gente também usa, que o aluno está... O professor não está no papel central, o aluno está ali. Ele sai, muitas vezes, de uma postura que pode ser passiva, de estar ali, não necessariamente participando, escutando informações, e passa a construir informações, a fazer parte do processo de aprendizagem. Então, acho que o jogo tem esse papel que é importantíssimo em sala de aula. Certo. Em relação especificamente ao desenvolvimento de jogos, porque... claramente vocês não estão só indicando 2 jogos nesses roteiros de ação, vocês estão dando estratégias que o professor pode trabalhar no uso desses jogos em sala de aula, que a gente vai até detalhar um pouquinho mais aqui em cada um dos roteiros. Como foi o desenvolvimento desses roteiros de ação
a partir de jogos? Foi uma coisa simples de fazer? Quais foram os desafios para vocês? Pois é, essa é uma questão que é interessante porque nem sempre o que você produz é fácil de você explicar como que você fez e enfim, ter clareza de tudo para que o professor possa pegar e adaptar à sua realidade. Certo. Então, a gente teve em outra unidade, né, Bia, a experiência que a gente pegou um jogo que a gente achou super interessante, que estava publicado na revista Genética na Escola, Galápagos. E quando a gente foi montar o jogo, foi jogar, especificamente jogar para a gente poder descrever como é que se jogava e fazer esse passo a passo. É uma boa dica para o professor, que ele jogue antes de é fundamental. usar em sala de aula. Né? Sim, é fundamental que ele conheça as regras do jogo e a dinâmica do jogo é muito importante. Então, quando a gente foi jogar, a gente falou, peraí, eu não estou entendendo, isso aqui que se faz como? Isso aqui e isso aqui. Aí a gente escreveu para o autor, aí não conseguimos esse contato com o autor. Enfim, a gente teve que elaborar um jogo em cima desse jogo que a gente já tinha achado bacana. Pode ter ficado mais bacana ou não, a gente não sabe, porque a gente não entendeu muito bem como era o primeiro. Mas assim, a gente teve que elaborar um outro material em cima desse daí para conseguir passar o passo a passo. Então, assim, nem sempre explicar o que você faz é trivial. Certo. E aí a gente teve muita ajuda do pessoal também do design institucional do CEDERJ. É verdade, você já dita. Não, peraí, não está dando para entender como é que foi. Certo. Bota imagens e tudo. Tá. Por isso, quando eu falei, quando esse jogo, Um Presente para Darwin, quando eu trouxe, saído da minha sala de aula, né, e trouxe para o grupo, foi muito importante porque eu tinha um relato que era a minha maneira, escrito por mim, lido por mim para os meus alunos. Então, estava tudo certo, né? Eu tinha domínio completo do que devia ser feito. Quando você pega esse material e coloca para um outro professor que vai pela primeira vez ler as regras do jogo, ele precisa entender, porque ele vai precisar replicar aquilo na sala de aula dele. Certo. Então é um outro cuidado que você tem que ter. Há passos do jogo que muitas vezes não estão por escrito e que precisam começar a ficar por escrito, né? Para que o professor possa replicar aquilo. Replicando aquele jogo na sua sala de aula, ele pode então começar a fazer suas interferências pessoais. Certo. Para os meus alunos, no meu contexto, é melhor que seja não desse jeito, mas dessa outra forma. Agora, se a gente não passar esse como fazer o jogo, como jogar, de uma maneira muito clara e muito detalhada, o professor fica sem condição de fazer a sua interferência, ou seja, fica sem condição de se apropriar daquele jogo, de se adonar, de se tornar dono do jogo e passar em cima daquele jogo a fazer o dele, né? A fazer talvez um outro jogo até, né? Criar um outro jogo em cima daquela experiência, porque ele não entendeu bem quais foram as regras. Certo. Como essa questão de... Porque muitas vezes o professor também pode acabar caindo na situação de apenas criar uma atividade lúdica, mas que não está tão conectado aos seus reais objetivos de aprendizagem ou até mesmo ao que ele precisa lidar no currículo, né? Então isso é um desafio para o professor selecionar uma estratégia lúdica, mas que ao mesmo tempo também atenda ao que ele está trabalhando dentro da sala de aula, né? Como que vocês acham que o professor pode trabalhar isso? Bem, se o professor entrou em contato com um jogo, certo. Ele tem que jogar. Ele tem que jogar numa situação que não seja na sala de aula com os alunos. Ele tem que jogar e jogar algumas vezes e refletir um pouco sobre que conexões aquele jogo, né, pode criar para os assuntos que ele já deu ou que ele vem a dar. Certo. Então é uma reflexão. Então eu acho que tem leitura, tem estudo, tem o jogar, o fazer, e tem certo. Que retornar ao estudo, à reflexão, para que ele possa criar essas conexões. Eu acho que nas primeiras vezes... o jogo não está isolado no processo. O jogo não está isolado. Ele está conectado com todo um plano que o professor está criando para a sua sala de aula. Exatamente. Eu posso falar um pouco da minha experiência com esse Um Presente para Darwin. Quando eu criei esse jogo, eu não tinha certeza se ele ia dar certo ou não. Certo. Então eu joguei várias vezes, joguei com outros professores, daí saíram algumas ideias, né? Aqui tem uma conexão, aqui tem outra. Limpei um pouco o terreno para deixar essas conexões no início mais simples, para ficar mais fácil de trabalhar e de executar em sala de aula. Comecei a jogar, os alunos começaram a jogar. Como eu faço isso com as turmas divididas em grupos, no mesmo ano
eu fiz esse jogo 6, 7, 8 vezes, daí já saiu um primeiro material para uma reflexão para o aprimoramento desse jogo. Mas os alunos trazem muito, né? Eu não entendi essa parte, e os alunos também trazem. E professora, aqui, ó, essa jogada significa que tem um predador comendo aqui a presa. Então eles mesmos às vezes vão mostrando para você esses caminhos. Então, ousar, criar, ousar, experimentar e refletir depois das primeiras experiências e lapidar o material. Num ano só, ninguém produz um bom material. Certo. E, na verdade, o professor tem que ser um pesquisador, né? Ele tem que ir, levar em sala de aula, coletar, né, as informações, o que deu certo, o que não deu certo, o que deu errado. Os alunos, eu costumo dizer que o Lá Dentro, os alunos foram coautores, porque eles deram várias dicas para os jogos, dicas que eu, no início, eu não vou colocar isso no jogo, não tem nada a ver. E que depois eu coloquei e ficou muito melhor. Então, assim, é muito importante também o desenvolvimento estar caminhando junto com a avaliação e os alunos serem convidados também a participar, de certa forma, desse desenvolvimento. Às vezes num grupo focal, num grupo pequeno de alunos, depois em grupos maiores, e eles estão o tempo todo ajudando. Olha, Lá Dentro a gente já jogou, acho que com mais de 1000 alunos. E assim... há pouco tempo teve um aluno que falou uma coisa, eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, a sorte que não é, mas enfim, num caso que tem lá da Pérola do Nilo, que a gente faz uma festa fantasia e que pergunta como é que a partir de um fio de cabelo consegue se descobrir quem é que roubou uma determinada joia. E aí um aluno falou, não foi o Darth Vader, porque ele não tem como cair o cabelo. Eu falei, a sorte que não era o Darth Vader, mas eu jamais tinha pensado isso aí na hora que a gente elaborou o jogo. Então, assim, eles sempre trazem informações, questionamentos que são fundamentais, assim, na hora de você estar... Então, é um eterno trabalho de construir, avaliar, reelaborar. Eu acho que é uma eterna construção. E, claro, como os alunos... as gerações são diferentes, muitas vezes vão trazer questões diferentes também. Então, atualmente tem dado certo nesse contexto. Talvez daqui a 10 anos já não funcione dessa forma.